Olá, pessoal. Bom, hoje a gente não vai ter o nosso encontro de forma online, tá certo? Mas eu vou fazer um videozinho do conteúdo que a gente vai começar a ver, tá certo? Aí vocês aproveitam, assiste esse vídeo sobre o conteúdo. A gente vai iniciar a parte de raiz quadrada, de radiciação, tá certo? Primeiro tópico, raiz quadrada. E aí, vocês aproveitam para ver esse vídeo. No final desse vídeo, eu vou deixar também uma atividade, certo? Em forma de desafio, igual aquele que a gente fez naquela primeira aula de potenciação. Então, vai ser uns desafios bem legais para vocês fazerem, tá certo? E o pessoal que não fez ainda a atividadezinha avaliativa, tá disponível ainda, tá? Eu deixei aberta. Então, vocês procurem lá no Google Sala de Aula, no grupo do WhatsApp também, quem não fez. Aproveite esse tempo para fazer essa atividade, tá certo? Lembre-se que ela vale nota, tá bom? Então, olha só. Vocês podem acompanhar essa aula usando o livro didático de vocês, como a gente sempre faz nas nossas aulas online. Vocês podem usar, vai estar lá na página 38, o início, né, do assunto de radiciação. Como eu falei, a gente vai hoje ver um pouco de raiz quadrada. O que é uma raiz quadrada? Então, por isso que a gente viu aquela parte de potenciação. Porque para iniciar a parte de radiciação, precisava a gente ver o que é uma potência e como calcula uma potência. Olha só, aqui, ó, no exemplo, a gente observa que a gente tem 13 ao quadrado. E vocês lembram que quando o número está elevado, né, o expoente indica quantas vezes aquele número vai se repetir de forma multiplicativa. Então, 13 vezes 13 é 169. Aí aqui tem, ó, quem seria a raiz de 169? É 13, né? Por quê? Porque 13 vezes 13, 169. Aí aqui, ó, a gente tem outros exemplos. Quem é a raiz de 81? 9, né? Porque 9 ao quadrado, 81. Quem é a raiz de 10.000? É 100. E assim sucessivamente, certo? Olha, vou fazer aqui mais alguns exemplos, só para vocês entenderem direitinho. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, quem é a raiz de 4? Aí vocês vão pensar em um número, né? Que multiplicado por ele mesmo duas vezes deu o resultado. Então, o que seria? Seria 2, porque 2 vezes 2 é 4, tá certo? Aí, olha, se a gente pensar quem é a raiz quadrada do número 16? 4. Por quê? Porque 4 vezes 4, né, é 16, ou 4 ao quadrado é 16. Aí, se a gente pensar em um número bem, assim, um pouco maior, né, a gente pensar no número 64. O número 64, né, vai ser 8, porque 8 vezes 8 é 64, certo? Aí, quando a gente pensa um número, por exemplo, tem aqui, ó, raiz de 50. Então, 50, ele não vai ter uma raiz, né? Não vai ter um número exato, porque a gente não tem nenhum número natural inteiro que multiplicado por ele mesmo dê 50. Porque, olha, se a gente pensar nos números maiores, ó, a gente vai ter, ó, 7 vezes 7 vai dar 49. 49, certo? Aí, quando a gente pensa no próximo número depois do 7, vem quem? 8. 8 vezes 8, ó, vai dar quanto? 64. Então, a gente observa que nesse meio, entre 49 e 64, estaria o número 50. Mas ele não aparece, né? Não tem nenhum número inteiro. Então, a raiz de 50 a gente encontra na calculadora, né? De uma forma que vai dar um número quebrado. Então, qualquer número natural positivo, ele vai ter uma raiz quadrada, né? Vai ter o seu resultado, vai ter um resultado de uma raiz quadrada. Só que alguns vão ser os números inteiros, né? Raízes exatas, e as outras vão ter números quebrados, tá certo? Então, qual é a raiz quadrada? Quando você tiver um número e pedir a raiz quadrada, você só vai pensar em um número, né, que multiplicado por ele mesmo, né, vai dar o valor de dentro da raiz,
certo? Então, lá tem alguns exemplos. Ó. Quando a gente tem, por exemplo, uma raiz de um número, raiz de 9 dividido por a raiz de 25. Então, aqui a gente tem uma fração. Então, como é que a gente ia resolver esse tipo aqui? A gente tira em cima, ó, que é a raiz de 9? 3, né? Porque 3 vezes 3, 9. Quem é a raiz de 25? 5, porque 5 vezes 5, 25. E aí a gente sabe que a raiz quadrada de 9 sobre 25 vai ser 3 quintos. Quando a gente tira a raiz, tá? A gente elimina ela, tá? O resultado já fica sem a raiz, certo? Tranquilo? Pronto. Então, a gente faz o seguinte, tá? A nossa aula, né? O vídeo que eu preparei para vocês foi esse daqui, tá? Envolvendo o assunto. A atividade vai ser o desafio que eu deixei para vocês, alguns desafios envolvendo essa parte de